Oi pessoal, meu nome é Bruno Saviotti, eu vim aqui com mais um vídeo para trazer uma maneira de perceber alguns temas, questões do cotidiano que eu vejo que as pessoas reclamam muito e às vezes não conseguem ter um olhar diferente e acaba caindo na reclamação, que foi um vídeo que eu gravei recentemente. E um desses pontos é essa questão do trânsito, a reclamar do trânsito. Eu vejo muita gente, e a grande maioria, né, da população brasileira, por exemplo, no mundo também, moram nas grandes cidades e a tendência é você estar num trânsito frequentemente. E aí eu fico em indagação, quantas vezes você vai reclamar daquele trânsito? Conheço gente que é super zen, faz yoga, medita diariamente, mas diz: Bruno, no trânsito eu não consigo. Eu chego lá, me dá uma coisa, eu quero xingar todo mundo. Se alguém me corta, eu fico revoltado. Se alguém demora, eu também xingo. Então, como limpar, como ter uma ideia melhor sobre um assunto que pode parecer simples, parecer de uma forma muito fácil de reclamar, mas que fala muito sobre a gente, que é a questão do trânsito. Eu elenquei, tô com uma colinha aqui, 6 pontos principais que eu coloco como interessantes de perceber o trânsito em si. Como a gente pode ter um olhar mais amoroso, de aceitação sobre algo que talvez, na grande maioria das pessoas, é cotidiano. O trânsito, primeiramente, também ele fala muito sobre uma questão de lidar com o imprevisto. A gente tem muita dificuldade de... eu tenho um horário marcado, porque a pessoa que tem a dificuldade com o trânsito normalmente é uma pessoa que tende, não é um caso no geral, claro, mas tende a ser mais ansiosa se ela se revolta com aquele trânsito para um compromisso futuro, ou ela perder alguma coisa, vai perder uma reunião, algum horário pontual, algum compromisso que ela possa ter baseado no trânsito. Então vem alguma coisa que impede acontecer isso, aquele trânsito que para muito tempo, e aí você vai reclamar, você vai entrar numa questão de falar do governo, de falar que esse trânsito é por causa disso, e reclamar ou por causa da chuva, ou por causa de alguma coisa pontual que está acontecendo naquele trânsito e que te faz ficar parado. O primeiro ponto que eu coloquei aqui como importante é porque não aproveitamos esse trânsito para fazer alguma atividade que a gente gosta, escutar um podcast, ou uma palestra ali que você gosta de ouvir, ou um tema que você está querendo estudar, trabalhar, e colocar esse momento para você adiantar algo pontual ali sobre um estudo, um curso, alguma coisa. Isso vai te ajudar a diminuir esse pensamento de que o trânsito é ruim, de que o trânsito é negativo, que o trânsito ele está contra você, ele é uma coisa que... Por que existe o trânsito? Por que eu estou nessa cidade? Aquelas indagações negativas, você vai conseguir ter um olhar mais positivo sobre o trânsito. E sobre outras questões de dirigir, de estar num carro, pontualmente falando. O segundo tópico que eu coloquei aqui é praticar a aceitação. Estar no trânsito, você já estaria ali naquele lugar, naquele carro, naquele momento, independentemente do que fosse acontecer. Algo te levou a estar ali, junto com aquela gama de pessoas que também, cada um indo para o seu destino, também pararam naquele momento. Igual quando se fala das pessoas que vão fazer a viagem conjunta naquele avião, ou algo que aconteceu pontualmente, uma situação que estavam aquelas pessoas, há uma predestinação, mas isso é um assunto que não é muito mais vasto para se falar pontualmente, que envolve questões mais... Há uma gama de estudos, na verdade, que fala sobre isso, né? Que todo mundo já está predeterminado a alguma coisa pontualmente, independentemente do que seja, para estar naquela cena, naquele exato momento, naquela situação. E o trânsito representa isso. Então, como lidar? Qual é a diferença de uma pessoa que está num carro para o outro, por exemplo, lidar de uma forma positiva? E um ponto muito importante é aceitar. É aceitar que você está ali, aceitar que você mora numa cidade que tem trânsito, aceitar que existe essa possibilidade de toda vez que você for sair de casa, você pegar um trânsito. Aceitar que às vezes nem sempre você vai conseguir alcançar o seu desejo, chegar ao seu compromisso no horário que você estava pensando, da maneira que você estava pensando. Então isso ajuda muito nesse processo de lidar, por exemplo, com o assunto que é o trânsito, mas todo assunto quando eu falar aqui nesse canal, quando lidar com algum assunto pontualmente, ele fala sobre tudo. O trânsito pode nos refletir sobre a paciência, lidar com situações adversas, lidar com as pessoas que a gente julga folgadas, que cortam a gente, ou pessoas que são melhores, espertas,
lidar com o outro, entender que todo mundo ali, querendo ou não, está na mesma situação. Um terceiro ponto que eu coloquei é esse, que o trânsito faz parte da rotina. Ele existe. Se ele é tão difícil para você, se ele é uma coisa tão impossível de lidar, te estressa muito, que tira o seu conforto sempre, aí fica uma reflexão para você. Será que você está realmente morando na cidade que você quer? Será que a sua rotina, que faz toda vez você se conectar a esse trânsito, é algo que você ainda quer manter? É uma rotina que você quer ter na sua vida? Para quanto tempo mais você quer manter esse tipo de padrão? Você sabe que você vai pegar o trânsito. E outra, como limpar esses pensamentos também, porque toda vez que você pegar o trânsito, você se estressar, toda vez vai atrair essa energia. Ah, Bruno, mas então eu vou mudar lá para uma ilha que eu não vou pegar trânsito. Enquanto você não trabalhar as ações que envolvem o trânsito, as situações que a vida vão apresentar sobre o trânsito, de ter paciência, de lidar com situações adversas, de você parar, de você conseguir parar, respirar, ouvir, conseguir ver aquele cenário que você está vendo de uma forma negativa, de uma forma mais dita positiva. Não gosto muito de falar polo negativo, positivo, mas enfim, de você conseguir olhar com um olhar mais, que seja a seu favor os pensamentos, mais aquela energia vai limpar, e querendo ou não, isso vai estar ligado. Você ainda vai estar levando isso, mesmo numa ilha deserta. Mesmo sem ter carros, você vai estar lidando com outro tipo de trânsito, com uma outra situação que te faz trazer aquelas questões, que te faz conectar aquelas pessoas, aquelas situações, ou a questão da espera, ou uma pessoa lá na ilha que é folgada. Independentemente da situação, você vai trazer com você enquanto você não trabalhar isso, enquanto você não conseguir ter pensamentos que possam ser favoráveis a essa situação pontualmente. O quarto tópico que eu coloquei, analisar o trânsito como uma pausa na vida. Será que a gente não precisa de uma pausa? Como a gente olhar esse trânsito de uma forma mais positiva? Talvez é um momento para respirar. A gente fala, respiração, a gente tem que estar no momento, num lugar sublime, num lugar tranquilo, né, sem silêncio. Talvez não é o melhor momento de se praticar uma respiração, de você escutar uma meditação, de você escutar a sua respiração, de você parar com calma e analisar, respirar nessas situações que a gente pode dizer mais estressantes, onde tudo junta, você está com um horário, estão te ligando, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aquele trânsito parado, buzina, barulho. Será que nem aí, onde tantos seres ditos espiritualizados, né, Buda, Jesus, tantas pessoas, tantos profetas falaram que no meio do caos a gente pode encontrar paz? Qual é a diferença de você estar no trânsito e você estar lá numa cachoeira na natureza, se a mente agitada da pessoa, se é uma pessoa que está na cachoeira tem uma mente muito agitada e a pessoa que está no trânsito não tem a mente agitada, ela está calma, ela está parada, serena, aproveitando aquele momento. A diferença do lugar não influencia. Claro, pode ajudar um pouco a determinado processo, mas se a gente vê duas pessoas que têm pensamentos opostos, um acelerado e o outro calmo, um lugar pode ter o mesmo resultado. A maneira que você lida com esse lugar, então, seria um novo cenário de como usufruir daquilo, como ver benefícios nessa situação que você está lidando, onde está tudo caótico, tudo parado, e você está ali tentando achar uma calma, talvez. E aí o quinto ponto que eu coloquei foi focar ao redor, tentar achar como você ser diferente, como você achar estratégias em situações que você lida às vezes que te incomodam muito, e o trânsito pode refletir muito sobre isso. Muito de olhar ao redor, de reparar coisas que você nunca tinha reparado, de focar em situações que também é uma meditação, separar um tempo e focar numa árvore, num prédio, em algo que você considera belo, diferente, interessante, de olhar que você nunca tinha reparado. Ver como a nossa mente, às vezes você passa todo dia no mesmo caminho, no mesmo lugar, na mesma hora, e nunca tinha reparado, por exemplo, uma banca que tem ali perto, que você poderia olhar. Qualquer coisa, um comércio, uma pessoa, uma situação, uma placa, algo que você nunca tinha visto. Ver como a nossa mente, às vezes ela se limita muito a essa correria e a gente esquece de parar e ver o que tem ao nosso redor. Inclusive em casa mesmo. Às vezes você está tão acostumado com o ambiente que você está em casa que às vezes você não para
para fazer uma apreciação do que está em volta. Isso ajuda muito. O último ponto que eu coloquei foi praticar paciência e empatia. Exatamente nesse sentido de entender que todo mundo está naquele lugar, naquele momento, vivendo a mesma situação, os mesmos estresses, dependendo da pessoa, se ela considera o estresse ou não. E como que cada um lida com aquilo. Para uma pessoa, ela pode estar ali ouvindo música e tá adorando, que bom que eu não vou ter que chegar em casa, sei lá, não tô querendo encontrar alguém em casa, e aquele momento. Para o outro pode ser um momento de estresse, porque não toda vez é a mesma coisa. Você tem que refletir sobre isso, refletir até que ponto você lida com essa situação pontualmente. Então, trazer esses pensamentos positivos vai te fazer evitar esse trânsito, ou de uma maneira ou outra vai te limpando essa energia das ações que envolvem o trânsito. O trânsito ele é só um cenário. Quando eu falo aqui, é o em volta desse cenário. É o que acontece na mente, no entorno de algo que a gente considera muito estressante, muito inquietante. A gente simboliza aquilo e a gente tende a achar que é só aquilo. O trânsito que me gera isso tudo. E, na verdade, o trânsito está sendo um sinal, uma luz, um informante, algo externo mostrando quantas coisas podemos trabalhar internamente quando a gente lida com essa questão e quando a gente se conecta a esse trânsito. Eu sou o Bruno Saviotti, agradeço por mais esse vídeo. Me siga aqui no canal, curta o canal também, isso ajuda muito a propagar e divulgar mais essas informações, e depois eu trago mais vídeos sobre outros pensamentos, outras maneiras de analisar, que eu vejo as pessoas criticando muito, e de analisar com uma maneira, diríamos assim, mais amorosa, mais a favor dos nossos pensamentos, para conseguir alterar aquele cenário. Até o próximo vídeo, pessoal.